Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa PubliRio entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast Spotify, Google e Apple. E também na Rádio 98 FM, todos os domingos às 16 horas você vai ouvir na 98 FM ou assistir na televisão, na TV Max, canal 25 ou 525 em HD da NET Claro. Minha gente, hoje eu estou trazendo uma referência, na verdade eu estou trazendo uma grife da advocacia brasileira. Dr. Nélio Machado é considerado um dos advogados criminalistas mais renomados do Brasil, com atuação marcante em casos de grande repercussão nacional e internacional. Doutor Nélio está aqui do meu lado. Tudo bem, doutor Nélio? Prazer. Gostou da grife da advocacia? Eu achei generosa em demasia. Não, mas não é. Vou ficar até encabulado. É verdade, doutor Nélio. Doutor Nélio, eu tenho perguntado e falo com vários advogados e eles realmente confirmam e asseveram o que eu estou falando. Bom, doutor Nélio, eu sei que o senhor basicamente militou na advocacia quase a sua vida inteira, basicamente, mais de 50 anos, né? É verdade. O senhor deve ser um novinho, um homem novinho, né? Mais de 50 anos e vem já com esses casos grandes de rua. Os casos mais significativos, assim, de maior renome, assim, quais foram? Olha só. Alguns, assim. Bom, para começar, esses anos passaram muito depressa. O Niemeyer dizia que a vida é um sopro e ele viveu 104 anos. 104 anos. Estou completando 50 anos de advocacia, mas eu não senti esse tempo passar. Então, casos de importância, eu diria que todos o são na perspectiva de quem é acusado. Verdade. Mas se eu tiver que registrar o meu batismo, Sim. Eu diria que foi começando no escritório do meu pai, Lino Machado, Certo. que era um dos mais atuantes defensores de presos políticos, e a mim coube em atuação, eu diria, como coadjuvante, de certa forma, ao lado dele. Eu participei da defesa do caso do sequestro do embaixador alemão, do embaixador suíço, episódios que aconteceram em 71, 70, eu estava ainda na faculdade, mas logo, entrando no escritório, recebi essa distinção, essa responsabilidade, e a vida foi seguindo. Depois dando um salto muito grande, mercado financeiro, crimes passionais, atuações defendendo políticos, ex-governadores. Se eu não me engano, o Catiola também foi... Não, o Catiola não. Foi, o Catiola não foi meu cliente. Eu tive atuação no caso, mas não em defesa dele. Sim, sim. Eu andei atuando nesse episódio de mercado financeiro. Sim. Os que apareceram de ordinário, não raro, eu estive também em casos outros, como, por exemplo, aquele processo famoso em que a juíza era Denise Frossard, eu defendi o Castor de Andrade, defendi o Paulo Andrade, o filho dele, que acabou inocentado por habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E assim tem sido, quer dizer, a minha vida, a gente não escolhe propriamente o cliente, batem a nossa porta e na medida em que se identifica uma perspectiva real de defesa, todo o processo tem defesa, e eu também assumi uma posição muito radical em relação a rejeitar a hipótese da delação premiada, porque isso advém também do período do meu início, em que, defendendo o preso político, a ideia daquele que acusava outro para se safar não era uma coisa bem vista, não era uma estratégia respeitável. O senhor fala do seu início, o senhor está falando de... 1970. O senhor tinha 24 anos, o senhor falou. 24, 25, Mas você sabe que 26. eu tenho a impressão, doutor, que quando o senhor está no julgamento hoje, atualmente, com a idade que o senhor tem hoje, o senhor parece que tem o mesmo vigor que o senhor tinha com os 24 anos. Eu estou errado? Eu acho que aumentou. Aumentou, né? Aumentou. Acho que pela sabedoria. Não, eu não mais. sei. Eu acho que essa ideia da juventude, a gente estabelece uma ideia mental, uma ideia de indignação, de inconformismo, de luta, de bravura. Então, não à toa, até hoje se cultiva a memória do Sobral Pinto. É verdade. Que dizia, a advocacia não é profissão de covardes. Ele atuou no Estado Novo e atuou quando houve o golpe de 64, depois do AI-5 de 68. Então, aquilo é uma lição para todos. E se a gente recorrer à história, grandes advogados, eles se tornaram marcantes na sua atividade, até mesmo na idade mais avançada. Exemplo, Evandro Lins e Silva, morreu com 90 anos de idade, foi considerado o advogado do século. Então, a rigor,
Eu acho que se eu perder esse entusiasmo, se eu perder essa capacidade de luta, se eu achar que é a hora de parar, eu já terei parado, no sentido de que psicologicamente eu não estaria habilitado a defender quem quer que seja. Quando eu vi o senhor aqui na semana passada, a gente está falando, gente, aqui do Albamar, nós estamos no restaurante Albamar, e quando eu vi o senhor chegando, o senhor venci mais uma coisa e tal, e foi almoçar com o pessoal, com o seu staff aqui, e eu achei que aquela coisa tão vigor, tão, sabe, parecia que o senhor estava começando naquele momento, mas com muito mais sabedoria. Agora eu quero perguntar ao senhor o seguinte, o senhor já enfrentou julgamentos em diversas instâncias e cortes. Existe diferença significativa entre a abordagem da defesa no STF, FTJ e tribunais de primeira e segunda instância, doutor? Eu diria que a diferença é de forma de apresentar o caso. Há casos nos quais o discurso tem que ser mais inflamado, outros mais contido. Isso tudo é know-how. Então, há muito julgamento oral, são aqueles que são os mais importantes. Eu sou um defensor entusiasmado do princípio da oralidade, mas nós temos uma herança do Código de Processo Penal no Brasil, que é do Estado Novo, de 1940, que copia o modelo de Mussolini, em que o procedimento é escrito. Então o juiz recebe alegações por escrito e acaba apresentando a sentença. Eu sou radicalmente contra essa forma de julgar. Eu acho que o juiz tem que ver o réu, o advogado tem que ter o direito, é o seu dia na corte, o dia em que o acusado é posto diante do seu julgador. Em loco, né? E pessoalmente. Sim. Hoje também há um exagero de julgamento virtual. Eu acho que isso tem que ser reavaliado, porque em face da pandemia criou-se por uma necessidade louvável na ocasião, mas esses tempos passaram e eu penso que a gente deva voltar à mais completa oralidade. Quando houve o movimento de 64, o AI-2 de 65 transferiu à Justiça Militar o julgamento daqueles casos. Talvez eles tenham errado na perspectiva de um regime de exceção, porque havia oralidade, é uma espécie de júri, 5 juízes, um juiz togado, técnico e 4 oficiais. E até o Evaristo tinha uma frase importante, que o milagre não seria o econômico, e sim o de vencedores, os militares julgando vencidos e conseguiam estabelecer na lei uma barreira de legalidade, uma contenção. Eu acho que o julgamento oral, ele muda completamente a chance, porque o lado humano aflora, a sensibilidade humana, ela se extravasa e as pessoas pensam nas consequências que possam advir de colocar alguém na cadeia, porque sabe-se bem, e não é frase minha, constatada cientificamente, cadeia é escola de crime. Ninguém entra na cadeia e sai dela melhor do que entrou. Mas isso, doutor, não está no Código Penal? Porque tem que ser um julgamento presencial? Não, lamentavelmente não. Em primeira Porque instância... naquela época nem tinha, na verdade, pensamento em virtual, né? Quando foi criado o Código... Mas mesmo antes do julgamento virtual, nos processos punidos com pena de reclusão, e a maioria o julgamento é escrito. E vai ter um julgamento presencial na apelação. Na apelação, na verdade, o réu não está presente, então tem um relator, um revisor e o último a votar. Depois vai-se para o STJ, onde o réu também não está presente, e o Supremo Tribunal Federal, onde, de ordinário, o réu não está presente. Há uma exceção a fazer-se nas ações penais originárias, onde, nesses casos, é possível que haja a presença do réu. Sim. Agora mesmo tem um processo em evidência, e vê-se até na TV Justiça audiências em que os réus são interrogados, mas eu acho que a gente tem que ter uma ideia de um órgão coletivo para julgar quase sempre, porque um pode errar, mas todos não vão errar. O senhor falou em TV Justiça e me veio à cabeça, eu fiz uma pergunta aqui para o senhor com relação a esse lance essa situação da mídia, efetivamente. A mídia pode efetivamente mudar, de repente, a cabeça de um julgador? Olha, não só pode, como acontece e não é pouco frequente. Há um caso célebre nos Estados Unidos, o caso Shepard. Esse caso ensejou até um filme, O Fugitivo, em que um inocente foi condenado e foi o que tecnicamente chamavam de trial by media. E a Suprema Corte Americana anulou, porque o julgamento já estava pré-estabelecido em função daquilo que se tinha veiculado nos órgãos de divulgação. O que o advogado tem que fazer é tentar conter exatamente essa influência,
que ela existe, é compreensível em larga medida, em grande dimensão, mas o papel do advogado é exatamente estabelecer realmente um muro de arrimo, ou seja, a imprensa ela faz julgamento precipitado e às vezes definitivo, quando na realidade o julgamento pressupõe contraditório, ampla defesa, ouvir testemunhas de acusação, ouvir testemunhas de defesa, que na verdade não são nem de acusação nem de defesa, são testemunhas da verdade, da justiça. E o juiz tem que tentar manter da melhor forma possível, a neutralidade, ficar equidistante das paixões. E um dos nossos papéis é exatamente advertir quem vai julgar, no sentido de que deixem distante o seu preconceito, a sua inclinação, a sua tendência, a sua experiência e se comporte como juiz. Ô, doutor Nélio, eu estou trazendo aqui a pergunta do Sidney Rezende, do Jornal da Tupi, da Rádio Tupi, todos os dias às 18h30. O senhor liga na Rádio Tupi que o senhor vai ouvir o Sidney Rezende. Ele está fazendo uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir. Nélio, você é muito experiente, você é um criminalista dos mais respeitados e conhecidos do Brasil. Eu queria que você contasse pra gente que é leigo, né, que não domina o assunto profundamente, o que você acha que o ministro Alexandre de Moraes mais tem de qualidade ou de defeito, ou que ele mais acerta, o que ele mais erra, o que te incomoda e o que, ao contrário, você gostaria de enaltecer. Porque ele é uma figura tão polêmica da justiça, né? Ele mais acerta ou ele mais erra na tomada das suas decisões? Sidney Rezende é um grande jornalista, eu acompanho já há muito tempo, desde a Rádio Jornal do Brasil, em que ele tinha, inclusive, programa em que havia debate de candidatos a governo e assim por diante. Então, é uma pessoa da maior competência, da maior respeitabilidade. Quanto à pergunta dele, quando ele menciona o ministro Alexandre de Moraes, como todo juiz, todos têm virtudes, têm qualidades e têm, eventualmente, algumas imperfeições na ótica de um julgamento que um advogado possa fazer. Há um clássico livro do Calamandrei, Eles, os Juízes, Vistos por Nós, os Advogados. Os advogados são os maiores críticos do juiz. O Alexandre de Moraes teve uma importância absoluta, e tem, na medida em que houve uma situação atípica de anomia, de anomalia institucional naquele dia 8 de janeiro. Quanto ao julgamento em si, eu, de ordinário, seguindo a ética determinada pelo Estatuto do Advogado, eu, de ordinário, me abstenho de emitir o meu juízo de valor. Então, eu diria que o julgamento está em andamento, a defesa está sendo apresentada e vamos ver qual será o resultado. Eu tenho que partir da premissa da isenção de quem vai julgar, não só dele como dos demais, e qualquer decisão que seja proferida terá que ter como base, como sustentáculo para a motivação de uma eventual condenação ou de uma absolvição, a fundamentação que advém da prova colhida. Então, vejo nele qualidades, vejo independência, vejo coragem e também repudio qualquer interferência de um país, como nós temos observado, Estados Unidos, na atuação do Poder Judiciário. Nós não somos colônia e nós não prestamos vassalagem a nenhum país. Não somos colônia nem de Portugal e menos ainda dos norte-americanos. Bom, eu estou conversando aqui com o Dr. Nélio Machado, um dos maiores criminalistas do Rio de Janeiro. Eu digo que ele é a grife da advocacia. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta. Vamos lá. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Depois da fala do youtuber Felca, o Congresso Nacional se mobilizou para pautar a votação do ECA Digital, do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, a versão moderna. Eu lembro, quando eu era garoto, meu pai relatou o Estatuto do Idoso no Senado, ali no início dos anos 2000. De lá para cá, a gente teve toda essa revolução digital. E o idoso sofre muito hoje, sistematicamente, com golpes em cima de golpes, utilizando a tecnologia, utilizando inclusive a inteligência artificial. Isso é uma grande covardia. Então eu faço aqui um apelo ao Congresso Nacional, aos congressistas, para que também ponham em discussão o Estatuto do Idoso Digital, para que esses covardes que fazem esse tipo de covardia com nossos idosos sejam exemplarmente punidos. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Onde é que é? Toca da Traíra, estado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni,
que, com uma vida dedicada ao karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua, inscreva-se agora. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa Publi Rio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o Trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos. É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser. Você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição. Valeu? Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, minha gente, voltando aqui com o advogado Nélio Machado, um dos melhores advogados do Brasil e do mundo, né? Na verdade, o meu amigo Eustáquio falou ali, pô, aí do mundo também. Doutor Nélio, eu queria saber do senhor o seguinte, a pergunta é simples assim, ó. Num país com tanta desigualdade, doutor Nélio, como é que a gente consegue garantir efetivamente a defesa para, não só para os ricos, como também para os pobres, a defesa técnica para os ricos, como também para os pobres? Bom, eu tenho que reconhecer em primeiro lugar a importância da Defensoria Pública, que funciona de forma bastante eficiente. Hoje em dia a Defensoria Pública tem representação inclusive nos tribunais superiores. A maior parte dos habeas corpus concedidos hoje pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, decorrem de pedidos da Defensoria Pública, até porque o direito penal ele foi voltado, na sua essência, para os pobres e para os desfavorecidos. Essa é a clientela do sistema penal. Então eu afirmo que a Defensoria Pública se desempenha no Rio de Janeiro, onde eu tenho uma possibilidade maior de aferição, não posso fazer esse juízo de valor em termos do país como um todo, mas a Defensoria Pública do Rio de Janeiro se comporta de modo exemplar. Agora, você sabe que o nosso país, doutor Nélio, é o país que tem mais advogados, acho que no mundo, basicamente, todas se formando aí nas universidades. O senhor, como um homem que tem uma bagagem tão grande, qual o conselho que o senhor daria para um jovem advogado? Em primeiro lugar, ser advogado, porque há faculdades em profusão. Houve necessidade de se criar o exame de ordem com a finalidade de se aferir o nível de conhecimento para que pudesse ocorrer, de fato, o exercício da profissão. Então, há faculdades em demasia, há uma fiscalização que é inviável, e eu acho que não se pode tolerar cursos por correspondência, em fim de semana. Eu acho que isso causa uma frustração. Há muitos bacharéis e poucos advogados. E ser advogado é alguma coisa que demanda uma vocação especial. E, notadamente, aí eu vou ser um pouco enfático na especialidade a qual me dedico, a advocacia criminal. Essa, mais do que as demais, ela se converte quase em um sacerdócio. É uma advocacia de choque, de muita emoção, de muita decepção também, mas de muita realização também. Agora, doutor, o senhor nasceu no Dia do Advogado. Eu quero aproveitar e parabenizá-lo, né? Muito obrigado. Agora, basicamente, a gente tinha antigamente aquela história das pessoas, dos advogados, na verdade não eram advogados, eram formando de advocacia, iam para o restaurante, comiam, saíam correndo, coisa e tal. Sim. Uma situação... Isso nem pensar, né, doutor? Acabou, mas eu acho que devia voltar. Isso tinha um simbolismo especial. A gente tem um pouquinho de humor, tem um pouquinho de ironia. Não vai mudar a realidade do restaurante um dia, ao contrário.
havia uma publicidade que adivinha exatamente disso. Então, os alunos da Faculdade Nacional de Direito, da USP em São Paulo e de outras tantas mais. Eu gostaria que o dia do Pendura voltasse. Doutor, eu queria saber do senhor o seguinte, no nosso país, basicamente, eu acho que não só no nosso país, como o mundo inteiro está polarizado. O que o senhor acha dessa situação toda? Essa situação não é boa. Na verdade, a gente tem que privilegiar o ordenamento jurídico, sobretudo constitucional, respeitar as liberdades de um lado, reconhecer a necessidade da atuação do Estado, mas sempre observando-se princípios elementares, presunção de inocência, devido processo legal. E essa polarização, eu acredito que ela seja do momento, o momento histórico que se vive. Já tivemos outros momentos na história, houve o nazismo, o fascismo, o Estado Novo, o golpe de 64, o AI-5, a supressão das liberdades, desaparecidos políticos. Essa situação se modificou. Mas existem recaídas. Na realidade, isso é uma luta eterna, é uma luta permanente. O mundo melhorou? Sim, porque nós não estamos mais em fase de inquisição, na fase de se queimarem as pessoas nas fogueiras, né? Joana d'Arc, enfim. Mas, na realidade, eu acho que nós todos temos que estar muito atentos, muito vigilantes e muito preocupados. Há um momento distópico em que princípios essenciais estão sendo desprezados e a ideia também de líderes carismáticos que por si só possam resolver as questões da sociedade. A questão social existe, tem que haver educação, tem que haver igualdade, tem que haver oportunidade também idêntica, o que evidentemente é quase uma utopia. Mas o que seria de nós sem a utopia? A utopia já se disse, atribuem a frase ao Galeano, embora digam que não seja dele. A utopia é para se caminhar e nunca se chegar a ela, mas para continuar caminhando. Então a gente dá o primeiro passo, depois outro e assim por diante. E o advogado, aí eu vou aproveitar para dizer o seguinte, o advogado tem que ser uma espécie de lutador de boxe. 10 rounds. Pode apanhar em 8 ou 9, mas pode ganhar no último round. Ser advogado é ser um lutador de boxe. Pegando daí, doutor, eu queria saber o seguinte, se alguma vez o senhor... Eu sei que parece que o seu escritório não cuida somente da parte criminal, tem sustentabilidade e outras coisas mais, não é, doutor? Na verdade, não. Na verdade, a gente escolheu. No meu início, eu fiz um pouquinho de clínica geral, que ajudou a ter uma visão mais abrangente do direito, mas já há muitos anos, eu diria que a gente só tem causa criminal. Eu diria não, é fato. Eventualmente, uma ação ou outra de improbidade conexa uma ação penal, mas em termos muito minoritários. Nós somos o que, de alguma forma, usando uma expressão talvez inadequada, porque eu vou recorrer ao idioma que não é o nosso, nos Estados Unidos eles falam de trial advocacy, quer dizer, o advogado de julgamento. Aliás, o advogado de julgamento nos Estados Unidos existe muito pouco, porque eles, com a barganha e o acordo, eles acabam resolvendo 98% dos crimes federais mediante acordo. E um percentual também próximo disso nos casos de competência estadual. O Brasil adotou, de 2013 mais ou menos, um modelo menos adversarial e mais negocial. Eu acho que justiça não pode ser negócio. E se for para ser negócio, não precisa de criminalista. Eu acho que os comercialistas vão fazer melhor, os tributaristas também, os advogados societários também. Então, o advogado foi feito para conter exatamente a opressão do Estado. O Estado sempre é muito forte em relação àquele que foi escolhido para se submeter aos desconfortos de uma ação penal. Eu estou batendo essa bola aqui com o doutor Nélio Machado, na verdade, e tem uma coisa muito interessante, que ele também é botafoguense, como eu. Quer dizer, então por isso que a gente joga, eu jogo para ele, ele joga para mim, eu jogo para ele. Agora quero perguntar uma coisa para o senhor, doutor Nélio. Alguma vez o senhor já participou de algum julgamento, aí depois o senhor chegou em casa e falou, puxa vida, eu ganhei, mas aquilo ali, puxa, não deveria ser dessa forma. De repente, você já teve algum arrependimento, isso que eu quero dizer, em alguma vitória, algum êxito que você já teve? Eu afirmo que não, porque eu já defendi causas nas quais eu pedi a condenação do meu cliente. É um equívoco supor que o advogado só lute pela inocentação plena. Já defendi em certa ocasião um réu que tinha uma relação tempestuosa com a ex-mulher e acabou chegando ao pior desfecho possível e imaginável. Chegou ao julgamento preso, falavam em chega de impunidade, quem ama não mata, havia lá um seriado na TV Globo, e eu afirmava
que aquele era o dia do julgamento. E sendo o dia do julgamento, ele já estava preso, então não se falaria em impunidade. Mas que o júri tinha que pensar nas consequências que deveriam se dar a partir do julgamento. E sustentei a tese de um homicídio privilegiado, um não homicídio qualificado, uma imputabilidade contida, restrita por sequelas existenciais do réu. E o júri acabou condenando a 7 anos, 8 anos. O réu estava preso há 4, acabou obtendo o livramento condicional e rearticulou-se na sua vida com seu próprio filho, que era filho único. Então, não tenho arrependimento nenhum de ter defendido uma tese equilibrada. Não me recordo de ter tido essa situação. Aliás, eu acho que se eu não enxergar a razoabilidade do que eu vou dizer, é melhor não abrir a boca. Entendi. Eu tenho que estar convencido. O orador só pode convencer se ele estiver convencido da verdade que ele está sustentando. Eu acho que esse talvez seja o segredo. E, de certa forma, a maior parte das defesas que eu fiz na minha vida, eu fiz tendo presente a seguinte frase: tem a palavra defesa, e eu tenho que fazer o melhor que eu possa em favor daquele que confiou em mim, a sua honra, a sua liberdade e o seu futuro. Bom, aqui é o doutor Nélio Machado, botafoguense de coração. Doutor Nélio, depois, quando o senhor chega em casa, o Botafogo está jogando, aí o senhor esquece tudo, bota a camisa do Fogão e vai tomar um vinhozinho por aí? Olha só, eu pago uma pena alta. Meus filhos não são botafoguenses. Isso aí não E dá. assistem jogos com a camisa do Fluminense. São torcedores assim apaixonados. E eu, em dado momento, comecei a ver jogo em casa botando a camisa do Botafogo. Então, o que eu dizia deles, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. E sofro em demasia. Sofro demais. Libertadores, não foi fácil. O jogo contra o Peñarol. E o Botafogo é uma paixão desde menino. E aí tem muita história. Eu diria que eu conheço mais de Botafogo do que propriamente de direito, de justiça, de advocacia e de liberdade. Doutor Nélio, eu quero trazer aqui para o senhor as flores da camélia, porque para o senhor entregar para sua esposa. O Álvaro da Camélia mandou para nós, eu estou lhe passando para o senhor aí, só levar para sua esposa. Perfeito. Entendeu? E ela é botafoguense, doutor? Lamentavelmente não, é Fluminense também. Doutor, aí não dá. Eu perdi. O senhor ganha sempre, agora nessa não dá. O matriarcado prevaleceu. É uma estrela solitária dentro da sua casa, né? Exatamente. Meu Deus Então do céu. tem esse gosto. Ser minoria tem o seu sabor. Doutor, muito obrigado. Olha, tudo de bom. Tamo junto aí. Obrigado, Silvio. Vamos torcer junto pelo Fogão. Isso, com certeza. Um abraço. Gestão de sucesso. Eu estou hoje aqui nesse lugar maravilhoso, paradisíaco. Na verdade, eu estou aqui na Praça 15, dentro do melhor restaurante do Rio de Janeiro, que é o restaurante Albamar. E estou ao lado do proprietário do Albamar, que é o meu amigo José Eustáquio, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Eustáquio? Tudo bom? Que lugar bonito. É a primeira vez que eu venho aqui, sabia? Muito bonito. Agora, esse prédio foi construído já tem muito tempo, né? Aqui era um antigo mercado, né, do peixe, né? O que é hoje a CADEG. Eu sei, inclusive, Eustáquio, que eu andei lendo lá, que o presidente Getúlio Vargas já esteve aqui, o presidente Juscelino Kubitschek. Você é mineiro, se eu não me engano, né? Sou mineiro. Mineiro, né? Mineiro da onde? Essa cidade pequenininha chamada Rio Espera, perto de Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. Sim. Rapaz, você sabe, eu fico olhando assim você, e meu pai também era mineiro, papai era de Pouso Alegre. Pouso Alegre, perto de hoje onde eu moro, Poços de Caldas. Poços de Caldas, né? Agora, Zé Eustáquio, eu queria saber de você o seguinte, como é que você começou a sua vida profissional? E foi por uma necessidade que, onde eu morava, aí existia uma dificuldade muito de ter colégio, o colégio era 6 quilômetros distante, e 15 irmãos. Caramba! E eu primeiro a estudar, vi a dificuldade do papai para manter, e bateu no meu coração, acho que tudo na vida tudo é guiado por Deus. É verdade. E bateu no meu coração a vontade de ajudar a criar os irmãos. E apareceu um rapaz de Barbacena. Barbacena. Terra do Luiz de França, meu amigo. Chamado Pedro Butina. Meu amigo. E eu falando com ele, poxa, e ele gostava muito do meu pai e da minha mãe, que é um casal maravilhoso, eu tenho eles como exemplo de vida. E eu falei, Pedro,
como é que o papai vai criar os filhos com essa dificuldade, o carro de boi andando 6 quilômetros e tal, e tem mais 14 irmãos atrás. A gente está falando de que época? 60. Anos 60, tá certo. 60, 61. Isso lá em Minas Gerais. Isso. Aí, 62. Aí eu falei assim, então por que você não faz um curso, em vez de estudar, faz um curso de escola, no hotel escola? É que eu quero. Porque lá eles te pagam, você entra ganhando um salário mínimo, entendeu? Você tem que morar lá. Você tem que trabalhar 8 horas e estudar 8 horas. E assim eu fiz. Fiquei lá 5, 6 anos. Aí com 17 anos e meio, ele falou assim, ó, tá inaugurando um hotel lá no Rio, chamado Intercontinental. Intercontinental. Me trouxe, eu cheguei no dia 22. Ali é Leblon ali, não? Hein? O Intercontinental fica no Leblon? Ali é na São Conrado. São Conrado. Cheguei no dia 22 de julho de 74, e quando eu apresentei o meu diploma lá, meu certificado, ele falou assim, pode começar agora. E ali fiquei. E ele voltou para Barbacena feliz. Mas dizem, Eustáquio, desculpe te interromper, dizem que garçom naquela época ganhava dinheiro, agora não ganha tanto quanto antes. Eu queria saber de você se você efetivamente, me parece que você foi muito bem remunerado por isso. Se você, hoje você fala assim, se você é empresário ou não é empresário, era antes, quando comecei de garçom. Eu ganhava 3, 4 salários mínimos por noite. Por noite? Por quê? Eu trabalhava no restaurante Monsanheiro principal, ia lá, as gorjetas eram enormes. E depois, a pedido que eu fiz um pedido ao gerente da boate, eu ficava até 5 horas da manhã. Sim. Trabalhando. Então, pegava 3 da tarde até 5 horas da manhã. Mas tudo para juntar um dinheiro para comprar uma fazenda do Dr. Carlino Garcês, o prefeito da cidade, que era quase dentro da cidade a fazenda. E eu tinha um objetivo. O papai criar umas vacas lá, tirar leite, para mandar para a fábrica e criar os filhos. Então, deixa eu só fazer um briefing aqui. Quer dizer que você, logo que você nasceu, já jovem, você queria ajudar a família do seu pai, que teu pai tinha 15 filhos. Aí você falou, perguntou, um amigo te deu uma dica dizendo que tinha uma aula para você se formar como garçom ali perto, e você foi fazer e ganhava, inclusive, um dinheiro para que você se formasse estudando. Aí você veio para o Rio de Janeiro, aí veio para o Intercontinental, e daí? Vamos lá. E daí eu coloquei na minha cabeça comprar aquilo para o papai. Comprar fazenda para o teu pai. Vim morar uma tia. Mas é muito difícil, Eustáquio. Era coisa de $1 milhão de dólares, tá? $1 milhão de dólares? Pelo valor de hoje, que a gente calcula, que convertendo passado, era caro. Caramba, rapaz. Mas em 5 anos, 6 anos, eu consegui isso aí. Eu não comprava um chinelo para mim. Minha gente, olha só. Tudo. Você ouviu o que o senhor Eustáquio falou? Que ele, como garçom, aí você que é garçom, você que está trabalhando e vendo o programa, você, como garçom, ele conseguiu juntar 5 milhões, $1 milhão de dólares. Não, é isso. É 800 a 1 milhão, é isso aí. 800 a 1 milhão em 5 anos. Desculpe te interromper, vamos lá. Mas aí, eu tinha uma cadeira de poupança Delfim na Praça das Nações, eu morava com minha tia ali naquele prédio Toulon, Paris com o Brasil, me ajudava lá. E comecei a guardar o dinheiro lá. Mas eu guardava, eu era mendigo, eu guardava tudo, não comprava uma camiseta. Foi enquanto eu comprava fazenda do papai, eu era munheca, né? Sim, eu era. Os colegas queriam vir pro Capela, pro Carrossel, boate à noite. Não, eu... Não namorava não, tá? Não, né? Eu só trabalhando. Eu só vim namorar no dia que eu comprei a fazenda do papai. É mesmo, rapaz? E assim fiz. No tempo que eu achei que tinha o dinheiro suficiente, eu perguntei ao meu cunhado, falei, Geraldo, o doutor Carlinhos vende quanto? Vende pro X, eu tenho dinheiro, vem cá. Eu vou te contar uma coisa aqui. Eu sinto muita falta desse tempo. A falta da liberdade. Não tinha os ladrões que tem hoje, as pessoas desonestas. Ao lado existiu a Casa da Banha, e aquelas bolsas da Casa da Banha. Aí você transferiu o seu dinheiro para lá? Não, pegamos dinheiro. Você botou uma bolsa? Em 3 bolsas. Caramba! Eu com $1 milhão de dólares. Era um dinheirão. Era um dinheirão. Isso. $1 milhão, $1 milhão. Naquelas 3 bolsas e fomos para rodoviária a pé. Ninguém importunado. Tampamos com um jornalzinho, a folha do jornal para ver que ninguém sabe ver que era dinheiro. E fomos lá. E chegamos lá, chamamos o doutor Carlinhos, fizemos um negócio, chamamos o papai, ó, surpresa pro senhor. Fazenda é sua, tá? Caramba. Aí mandei ele comprar 50 vacas boas, melhores de leite tinha ali. Com um mês, papai já tirava leite para
sustentar os filhos. Aí comprei uma casa na cidade, dentro da cidade, para ele ir à missa, que eu gostava muito da missa de fim de semana, e dei a casa para ele. Então facilitou muito e hoje os irmãos são todos muito bem-sucedidos. Sim. Muito bem-sucedidos. Presta atenção no que o seu José Eustáquio está fazendo, que é um homem de sucesso, né? No nosso quadro aqui, Empreendedor de Sucesso, ele juntou 1 milhão, basicamente, 1 milhão de reais, né? Em 6 anos. Para comprar uma fazenda para o pai em 5, 6 anos, trabalhando como garçom. Aí, tá vendo, garçom? Você que é garçom, dá para juntar uma grana. Hoje Ainda dá? Não. O pessoal, mas naquela época você ganhava muita gorjeta? Existia, porque os americanos, que os grandes americanos, eles iam, não existia grupos. Então, o casal tentava, era 100, 200 dólares de gorjeta. Era uma coisa absurda. Hoje não, hoje você não tem gorjeta, a pessoa quer tirar os 10% fora, eliminar os 10%, não quer pagar os 10%, entendeu? Então, mas mudou muito. E mudou a qualidade também dos profissionais. Antes era profissional, hoje não, hoje é imitação. Porque as pessoas vêm sem nenhuma formação, botam uniforme, diz que é garçom, que é isso, que é aquilo. Não, acabou, não entende, não sabe o valor do negócio. Você fez um curso para chegar até onde 6 anos, é a faculdade. Ah, sim. Eu trabalhava na lavanderia, trabalhava no home service, trabalhava como associé, trabalhava no Garmanger, e no restaurante também, home service, todo lado. Caramba, que história bonita, hein? E tanto é que eu entrei, quando eu apresentei meu papel, eu me botava como comim ajudante de garçom. 3 dias, eu fazia tantas perguntas, eu respondia todas, e falei, não, você já é garçom. 3 dias, fiquei de comim 3 dias, fui garçom. Agora você vê, agora eu quero saber um pouco da tua história como empresário. Aí você trabalhou 5 anos, 6 anos, conseguiu juntar 1 milhão, comprou uma fazenda para o seu pai, lá em Minas Gerais, naquela cidade maravilhosa. Aí, simplesmente, depois, e a parte empresarial? Como é que você começou essa tua verve empresarial? Então, aí depois de satisfazer meu desejo de ver que o papai estava bem, ali podia esquecer a família, tranquilo, fui pensar em mim. Foi onde conheci a minha esposa, a Sônia, né? Aí que foi namorar. Fui namorar, exatamente. Aí fui namorar. Aí fui comprar meu primeiro imóvel, minha primeira casa, nunca paguei aluguel. Comprei a casa que eu ia casar, casei, né? E tenho 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos engenheiros. Engenheiros. Tá? Depois eu vou te contar fora a história de engenheiro, né? Porque quando eu conheci minha esposa, a mãe dela veio. Você é o quê? O cabelo jubado, parecia um limão. Leão cabelão, jubado. né? Você é o quê? Eu falei, sou engenheiro. Não queria falar que era garçom, tinha vergonha, né? Depois, quando um dia lá na fazenda, a minha esposa, falando de escritório, eu falei, o seu escritório, Eustáquio? Eu falei, eu vou te mostrar. Eu falei, vendo o engenho, aqui, meu escritório. Mas isso aqui é um engenho de cachaça? Eu falei, mas quem mexe com engenho não é engenheiro? Ela fala, hoje já fala, você era engenheiro paraguaio. Engenheiro fake. Engenheiro são os 2 aí. Uma engenheira química e meu filho é engenheiro civil, que ele constrói lá em Niterói, constrói muito bem. E minha filha trabalha com a Danone. Tem uma empresa de automação lá dentro da Danone. Agora, me diz aqui no Albamar, qual é o serviço basicamente? Quais os dias que funciona efetivamente? Tem música ao vivo, não tem? Como é que é? Eu sei que tem eventos. O Albamar, gente, é como se fosse, por exemplo, a Confeitaria Colombo. É um museu, basicamente. É uma tradição a pessoa vir para cá. Os frutos do mar aqui são maravilhosos. Eu vou comer daqui a pouco uma lagosta também. Uma lagosta sensacional. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês se é boa ou se não é. Mas me diz aqui, Eustáquio, por favor, o que tem de serviço aqui no nosso Albamar? Eu sei que peixe, frutos do mar é à vontade. O Albamar é conhecido como um restaurante de frutos do mar, né? Frutos do mar. Já antigo, né? Mas tem carne, tem ave, tem massas, né? Porque depois as pessoas eu não como um peixe. Vinho maravilhoso. Vinho não pode faltar. Vinho aqui... As melhores marcas, eu sei. Mas eu, antes de Albamar, assim que eu parei de ajudar meus pais, eu comecei a trabalhar em pequenos condomínios, em coffee shops. Sim. Aí peguei o Barra Bela, peguei o Central Park,
Eu dava muita sorte, era muito convidado, né? E depois me convidaram para trabalhar, para ser concessionário do Itanhangá Golf Clube. Sei. Onde eu fiquei 16 anos, onde foi muito bom para mim, um clube maravilhoso, onde eu pude formar uma equipe muito boa e deslanchar, porque os eventos lá eram exclusivos, né? Fazia evento lá de 1.200, 3.000 pessoas. Caramba. Muito bom. Mas aqui também tem vários eventos aqui no Albamar, né? O Albamar, como restaurante, poucas casas, restaurante dá dinheiro. O Albamar, restaurante não dá dinheiro. Tá? Dá dinheiro são os eventos. Entendi. Porque um restaurante é muito caro. Entendi. Você vê o hoteleiro? O sonho do hoteleiro é ter um hotel sem restaurante. Ele não pode deixar de ter o restaurante por causa das estrelas, perde estrela. Né? Porque o restaurante, a cozinha é cara, um profissional, são todos profissionais caros. Garçom, maître, sommelier, tudo são caros. Entendeu? Então, e você tendo ou não tendo, aqui no Piscina da Cidade, os movimentos melhor aqui é quinta, sexta, sábado e domingo. Sei. Né? Segunda a gente não abre, terça e quarta é mediano. Então não é uma coisa. Mas os eventos, sim, os eventos deslancham. É muito bom. Sei. Mas então a pessoa quiser fazer um evento, ela pode ligar. Qual é o número do telefone aqui para a pessoa ligar para fazer evento? Não, pode ser o meu. Qual é o telefone? 985-00-8428. Vai estar aqui na tela. 985 00-8428. Se o pessoal da Rádio 98 estiver ouvindo também, só pegar e simplesmente ligar para esse número 985 00-8428. 8428. Eu gosto mesmo de eu cuidar dos eventos, porque tem uma pessoa, já tem vários cardápios. Mas evento para quantas pessoas? Tipo assim. Aqui, lá fora você consegue colocar 1.000 pessoas. 1.000 pessoas embaixo. Lá fora. Sim. Tem aquele térreo ali, eu uso o bar ali. Mas aqui, por exemplo, eu coloco 100, 150 pessoas. No restaurante também igual, e lá em cima na cúpula. A pessoa 30, pode, de repente, fazer um aniversário, um casamento. Pode, casamento, pode fazer casamento aqui, tem fotos, casamento feito aqui. Final de ano agora, o pessoal pode chegar e fazer festa de final de ano. Não, já estou fechando vários festas. Está fechando. Para dezembro, sim. Entendi. Bom, o endereço aqui do Albamar é Praça Marechal Âncora. Praça Marechal 184. 184. Bom, eu vou te falar, eu sou suspeito, eu tive aqui um dia desses que ele me convidou para ver a casa, efetivamente. Muito tempo eu passava aqui em frente, pegava a barca quando eu vinha lá de casa, da ilha. Entrei aqui, adorei, é um lugar maravilhoso, é confortável, os garçons são show de bola. Você instrui os garçons, você foi um garçom de marca maior, você deve instruir os garçons. Eu brigo muito com os garçons, sim, instruo, lógico, comportamento. Eu acho o seguinte, o cliente, para mim, quem é o dono? Você é o dono? Não. Eu sou o gestor, o dono é você. E passe isso para os meus funcionários. O cliente, quando ele chega na recepção, se ele é bem recebido dentro do restaurante, se ele é bem tratado pelo garçom, ali tu fala desde o pedido de uma água mineral, um vinho, até o cafezinho, esse cliente vai voltar. Entendi. E se a comida também é boa, ele vai voltar. Entendeu? Mas se você falha num desses quesitos, o cliente já não... Entendi. E faltou o cliente, faltou o nosso patrão. É verdade. Né? Então não tem mais. Eu vou botar aqui, o Eustáquio, você falou, a gente vai almoçar junto, você, o doutor Anélio Machado, que também vai vir aqui. Eu vou botar aqui aquelas lagostas que você falou, que vai ficar bonita aqui, para as pessoas verem que realmente... Ó, a comida aqui tem um peixinho também, show de bola, um vinhozinho Eu tô falando mentira ou é verdade? Não. É verdade ou mentira, velho? Eu sou suspeito de falar de vinho, porque eu gosto de vinho. Agora, você faz entrega, Eustáquio? Não. Ainda não, Não, né? ainda não. Ainda não. Tá, eu quero agradecer a tua presença, o programa é teu, eu já vou botar um VT também aqui, que você mandou pelo Instagram, para a gente botar sempre no nosso programa, na nossa rede social. Nossa rede social, eu já estou lá no Instagram, eu estou com 97 mil pessoas, né? 97 mil pessoas me seguindo, e no YouTube a gente tem quase 9 mil pessoas, que eu quero, inclusive, que você se inscreva no YouTube. Vou fazer uma promoção depois aqui também, né? Vou combinar contigo uma promoçãozinha para a pessoa vir almoçar aqui com o seu amor, com a sua... Hoje em dia a gente pode falar com a sua esposa, com o seu esposo, mas hoje em dia com a sua namorada, com o seu namorado. Hoje em dia você pode trazer quem você quiser, que você está bem servido.
agradeço a tua presença. Só o telefone de novo, qual é, do restaurante? 985 985 00 00 84 84 28. 28. 985 00 84 28. Bom, antes de encerrar, todo mundo, na verdade aqui, ô Eustáquio, no nosso programa, e aqui na sua casa, aqui no Albamar, vão receber as flores da camélia. Quero pedir ao Eduardo para trazer para cá, para levar, porque você leva para sua esposa, tá? Você falou para ela que era engenheiro, coisa e tal, dá lá para ela e pede desculpas, hein? Ela falou engenheiro Paraguai. Obrigado pela presença. Obrigado. Um abraço, valeu. Tchau.